Oi, queridos ouvintes e espectadores. Estamos iniciando nosso podcast e videocast TBT Trajetória. Essa ação cultural é uma contrapartida do nosso projeto TBT Trajetória, capítulo 2, proposto pelo Entre Teatro Performativo em parceria com artistas pesquisadores do Movimento Temporada Blumenauense de Teatro, que é um movimento cultural dos grupos, artistas e produtores aqui de Blumenau, que em 2022 completa 17 anos de difusão da arte teatral em Blumenau e região. É bastante tempo, né? E esse projeto cultural só é possível pois é patrocinado pela Prefeitura Municipal de Blumenau e pela Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais de Blumenau, por meio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, de Blumenau. E este sexto episódio desta série de podcast. Este é o sexto episódio desta série de podcasts. Os 5 primeiros estão disponíveis no canal A Temporada Blumenauense de Teatro na plataforma do Spotify. E lembramos que o quinto e o sexto episódio está disponibilizado também em forma de videocast no nosso canal do YouTube, com legendas em português e tradução e interpretação em Libras. Acessibilidade é sempre importante, gente. E o sexto episódio desta série de podcast TBT Trajetória será uma conversa gostosa sobre a TBT e a construção de políticas culturais aqui da cidade de Blumenau. E para brilhantar esse momento dessa conversa e para trazer memórias e vivências desses momentos que a gente vai falar, temos aqui conosco hoje as convidadas, convidadas não, elas são as pesquisadoras e pesquisadores desse projeto. A produtora cultural Camila Pimenta. Oi. Oi, Pimenta. A atriz, pesquisadora e psicóloga Esther Graff. Oi, gente. Oi, Esther. O ator, pesquisador, professor e produtor cultural Rafael Keller. Olá. Oi, Rafael. A intérprete de Libras, Suzy Daiane. Olá. Oi, Suzy. E o ator, palhaço, performer e produtor cultural João Alves, que vos fala hoje aqui com vocês. E também a gente convidou, como a gente está falando de políticas culturais de Blumenau, e desse assunto que engloba bastante coisa, a gente convidou também a atriz, palhaça e improvisadora Ana Cássia. Olá. Oi, Ana Cássia. Oi. Também convidamos a atriz, produtora cultural e mãe da Aurora, Fernanda Halpe. Oi, gente. Oi, Fê. E junto com a gente hoje está a escritora e advogada Rosane Magali Martins. Boa noite, muito bom estar aqui com vocês. Oi. E o ator, diretor, professor de teatro e também ocupa a suplência da cadeira de Cultura Popular e Artesanato no Conselho Municipal de Cultura de Blumenau, querido Roberto Morauer. Tá com o microfone desligado, Rob. Oi, gente. Oi, Rob. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast, videocast TBT Trajetória, que hoje a gente vai falar um pouquinho das políticas culturais de Blumenau, um pouco dessas vivências que abarcam essa cidade. Então, gente, como o João comentou, como a conversa de hoje, a ideia desse nosso sexto podcast é falar das políticas culturais, eu queria começar perguntando para vocês quais eram os mecanismos, se vocês lembram, o que tinha de mecanismo de incentivo às artes em Blumenau, como política pública de cultura, antes do Fundo Municipal de Apoio à Cultura. Posso falar? Sim, claro. Na década de 80, quando a gente estava bem no fervo, né? Vocês sabem que eu sou escritora, poeta, e a gente tinha a Associação de Poetas Independentes e a gente precisava muito de apoio, né, para qualquer coisa. O apoio cultural que a gente tinha era uma Kombi, que era da prefeitura, e quando a gente precisava fazer um lançamento em alguma outra cidade, a gente tinha que implorar para a prefeitura, né, ceder a Kombi.
e a gente ia de Kombi para Criciúma, ia de Kombi para Lages, ia de Kombi para Florianópolis, para fazer os lançamentos, os eventos, as performances. Era um pleito muito antigo, porque eu acho que de nós todos, eu sou a que mais militou antes, né? Desbravei esse universo, eu sou a mais velha de todos. Então, na década de 80, 85, 86, não existia política alguma, né? Apesar da gente ter uma fundação de cultura, né, que tinha um funcionamento, mas não havia apoio para livro, para teatro, para circulação dos produtos culturais, não havia nada, era uma terra sem dono e só funcionava com pressão. Então, muitas vezes, para que a gente conseguisse alguma coisa da Fundação de Cultura, a gente tinha que fazer protesto, denúncia em jornal, porque naquela época o jornal impresso era muito respeitado, então a gente usava muitas essas estratégias para conseguir algum apoio. Então, quem berrava mais ganhava alguma coisinha, né? Uma migalhinha aqui, outra ali. Por exemplo, o livro dos poetas independentes, a gente conseguiu que fosse impresso na impressora da fundação, que existia na época, né, a editora, era uma linotipo, mas a gente teve que dar o papel, então a gente comprou o papel e aí eles deram a mão de obra para fazer o livro, então era assim que funcionava a época, né, muita pressão para a gente ganhar alguma coisinha, só para contextualizar, na década de 80 até começo de 90. Eu entro aí no início dos anos 90, né, no movimento teatral principalmente. E é interessante que a Rô fala da Kombi. Naquele momento, eu entro no meu grupo, que era um grupo de teatro surgido dentro do NUT, que era o Núcleo de Teatro Escola, e caio direto dentro de um espetáculo chamado Senhoras e Senhores, que era exatamente uma crítica à política de cultura inexistente na cidade. E tinha uma cena em que o ator moribundo se encontrava com o fantasma do teatro, e o fantasma do teatro lhe perguntava: o que é que você quer? E ele dizia antes de morrer: eu quero uma Kombi! Nem Kombi! Não existia para nós o teatro a Kombi, que a Rosane disse que tinha para eles na literatura. A representante oficial dessa situação dizia ao ator moribundo: uma Kombi eu não tenho, mas tome aqui alguns xerox. Era o que se conseguia. Só para contextualizar, para perguntar, até que a Rosane fala nos anos 80, mas já existia, mas não tinha força política o Conselho de Cultura, né? Não existia Conselho de Cultura, não existia. Não. Mas é porque quando a gente pergunta, eles falam que já tem 40 anos o Conselho de Cultura. Não, assim, ó, vou mentir, não vou mentir, existia... Não, que... isso que eu quero saber. Mas era numa outra formatação, ele não era democrático, ele nomeava, a gente não tinha ingerência. Eu lembro que nessa época, a Elke Ehring era presidente do Conselho de Cultura, aí ela não atendia os nossos pleitos, ela levou muito sarrafada na canela da gente, por ela não ter uma vivência, né, da pobreza, né, do que é ser pobre e fazer cultura em Blumenau. Ela vinha de um outro nível social, e a gente fazia pedidos simples, né, e que ela não ela tinha uma compreensão da arte, mas ela não tinha uma compreensão da dificuldade que era a gente ter dinheiro para sobreviver, né? Ninguém sobrevive. Nesse período, eu afirmo, não havia ninguém em Blumenau que sobrevivesse de arte e cultura, a não ser os músicos que tocavam nos barzinhos, tá? Então, assim, não tinha dançarina, não tinha ator, ninguém vivia. Até o NUT já existia na época, né? A gente tinha uma parceria muito grande, os escritores com os atores, eu fiz parte do NUT, eu participei de espetáculos. O NUT também, era tudo experimental, não tinha ninguém que vivia de teatro. Até o Alexandre, que era o diretor, ele era funcionário do teatro para sobreviver, né? Então, todos nós tínhamos que ter um trabalho, uma ocupação, para sobreviver, para poder fazer arte e cultura na cidade de Blumenau. Tinha um conselho, não era democrático, nós não tínhamos acesso, eram os encastelados na cidade, né? Uma coisa que é importante também lembrar, Rô, tu vai lembrar disso, era a política de balcão, né? Tipo, se ir
na Fundação de Cultura falar com a presidente ou o presidente e conseguir alguma coisa. E aí ficava no campo das relações pessoais, no campo do conseguimento com alguém. Eu posso falar com fulano de tal que talvez consiga tal coisa para vocês. Eu posso falar com um empresário que eu acho que talvez consiga, ou com um vereador tal que pode ir atrás de alguém que pode ser que talvez consiga um contato para, de repente, conseguir alguma coisa. Então, isso de alguém que fosse lá, tipo, na fundação, marcar uma conversa para daí pedir. Era no campo do pedir, pessoalmente. Não existia nada... É que acho pensar... Só para contextualizar, é que pensar em política pública, né, cultural no Brasil, até tirar as grandes capitais, era um pouco disso, cidades pequenas, né, que era quase como uma caridade que a prefeitura estava fazendo com os artistas ali. Eu acho que lá, final dos anos 90, ali, quando vai vir, ou então, no meados dos anos 80, depois vem Lei Rouanet, vem vindo outras coisas, fomentos, que aí vai se entendendo política pública cultural, né, também, né, vai se entendendo várias coisas. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Tem um marco muito importante que a gente sempre vem com a lei, né, a Lei Rouanet, isso, aquilo, e aí as políticas foram se estabelecendo. Mas é muito importante a gente ter uma percepção que é uma concepção política de Estado, né, e que alguns partidos ou têm ou não têm, de achar que a cultura é um direito humano universal e que tem que ser assegurada a toda a população, e que começa a ser implementada, né, no governo do PT. Então, não existia antes, né? Existia assim, uma prefeitura que fazia um chamamento para exposição de artistas, ou que permitia, né? Por exemplo, a gente ia muito a Itajaí, então tinha lá, Itajaí, o palco que a gente podia se apresentar, podia lançar livro. Tinham iniciativas, assim, muito esparsas, e dependendo de quem estivesse no cargo, muitas vezes os artistas ocupavam o cargo de presidente de uma fundação ou de uma secretaria, mas não tinham o métier, né, da política, não conseguiam assegurar, né, recursos para destinar, né, aos seus artistas. Então, foi sempre muito difícil. E quando o governo, né, do PT ele assume isso também como um compromisso, né, de discutir, e aí se começou a discutir como é que seria isso, né? Teríamos conselhos, teríamos um sistema, e aí é que as cidades foram obrigadas, né, a começar a discutir, porque se você não estivesse inserido nesse sistema nacional de cultura, não tivesse conselhos de cultura democráticos, você não acessaria os recursos federais. Então, foi muito importante a gente ver isso, né, acontecendo, participar desse processo. Foi muito difícil. Nós, artistas, eu tinha uma facilidade porque eu sou advogada, mas para os artistas entenderem de editais, de legislação, foi muito complexo, foi muito difícil no começo, mas depois tudo foi se ajeitando. E como é importante nós termos, né, governos que tenham essa forma de olhar para nós, né, artistas, produtores culturais, Sim, artesãos, enfim. No levantamento que a gente fez, até o que eu ia comentar antes, vem nessa tua fala, Rosane, que a gente foi tentar entender esse processo de construção do edital, e exatamente é o que tu dizes. Mas a gente levantou que antes de ter o Fundo Municipal de Apoio à Cultura em Blumenau, houve primeiro a legislação do mecenato municipal, só que ela não foi regulamentada. E daí ela ficou parada, e daí o que a gente conseguiu levantar é que, com as políticas públicas vindas do governo federal, do governo do PT, é exatamente isso que tu dizes, começou a se estruturar um outro lugar de política pública, e aí se entendeu que seria melhor para a cidade fazer a lei do Fundo Municipal de Apoio à Cultura do que tentar regulamentar essa lei, implementar e regulamentar a lei do mecenato, que é uma lei que a gente briga até hoje, na verdade, né? E que com a criação da lei do Fundo Municipal de Apoio à Cultura em Blumenau, a própria lei de criação já coloca em extinção a lei do mecenato. Então, havia, eu não sei se vocês lembram, mas no levantamento que a gente fez, havia essa lei do mecenato já no município, mas ela não foi implementada, não houve implementação, e a construção do fundo municipal, por causa das políticas públicas nacionais, né, entrando nisso que tu dizes, extingue a lei do mecenato. Não sei se vocês lembram disso,
Eu não lembro, Rafa, da lei do mecenato. Eu lembro que existia uma lei, mas que ela nunca foi implementada, assim como quando foi feita a lei, né, de incentivo à cultura em Blumenau, também foi feita a lei no governo Décio, e também nunca tinha sido implementada. Isso, em 2003 ela surge, né? Ela surge, bonita, tal, mas eu me lembro que um dos argumentos que se dava à época, quando a gente dizia, pô, tem uma lei, né, temos que implementá-la, tá na lei, aí, olha, eu ouvi isso algumas vezes, tá, olha como é cruel. Mas a lei diz que o município pode destinar de 0, né, a X% dos recursos para o fundo. Então, o prefeito dizia assim, eu estou dentro da lei, porque o 0 é possível. Então, olha como eles foram cruéis em colocar do 0. Não está na lei, que partia do 0, né? Porque o 0 não existe. Então, a sacanagem da política também vem por aí, né? Aí tu faz uma lei bonita, foi no governo do PT, foi, né, nos últimos anos do Décio, mas também que ele não aportou recursos, e a gente ficou sem pai nem mãe, depois entrou o Kleino Bing, e junto com o Kleino Bing, um ano depois eu entro como presidente do Conselho de Cultura de Blumenau, e a gente consegue, né, depois eu conto a historinha. Pensando justamente na implementação do fundo, né? Como que foi a participação dos grupos de teatro nessa elaboração do Fundo Municipal de Apoio à Cultura? Porque eu imagino, pelo que vocês estão contando para nós, que muita coisa mudou, né, depois do fundo. Se puderem, assim, colocar um pouco mais sobre essa questão e trazer um pouco da participação dos grupos de teatro, sim. Olha, eu vou falar rapidinho, tá, Beto? Depois tu fala mais especificamente que é o teu grupo, né? É claro que a TBT já existia, a TBT foi bem importante porque ela conseguiu fazer com que os grupos dialogassem, né? Até então, havia os grupos, mas eles não conversavam entre si, né? Cada um fazia, né, o seu rolê, o seu corre para sobreviver. E com a TBT, eles, né, os grupos se uniram e a gente queria implementar. É claro que para implementar uma lei, conseguir recursos, fazer um Conselho de Cultura democrático, né, que fosse eleito pelos seus pares, era um processo que a gente tinha que mostrar que a democracia existia de fato. Então, a gente fez a primeira Conferência Municipal de Cultura, que foi muito importante, onde a gente estabeleceu o quê? Que a gente separava, as pessoas chegavam, e a gente separava uma salinha para cada área, então a literatura se reunia num espaço, o teatro no outro espaço, tal. A gente elegia os nossos representantes, que depois eram nomeados pelo prefeito. Então, ele só nomeava, mas quem escolhia eram os grupos, né, os setores da cultura. E aí a gente tinha respaldo, né, a gente tinha um respaldo político, democrático, para reivindicar junto ao município, né, recursos, enfim, fazer o que a gente tinha que fazer na representação. O teatro sempre foi muito atuante, né, os grupos de teatro sempre foram muito atuantes, não só na participação do Conselho, na conferência, na primeira conferência de cultura, na proposição de coisas, mas também quando a gente queria fazer algum bafo na cidade, alguma denúncia, quem é que estava com a gente? Né? Sempre era o pessoal do teatro que não tinha medo, não tinha vergonha de se expor, de a gente ir na frente da fundação se manifestar, fazer um protesto, de colocar a cara de palhaço e sair pela cidade, sabe? Aquela coisa assim de se expor mesmo. O pessoal que menos participava, né, na época, eu não sei como é que está agora, mas participação mesmo, assim, na construção das políticas, sempre foi mais difícil. O pessoal da arte plástica, né, até por questões de categoria social, né, eles são mulheres e homens, né, no outro patamar, que não dependem, né, desses recursos para produzir sua arte, e os músicos, né, os músicos que ficam nos rolês, nos corres, e né, agora é que eles estão olhando mais com atenção para isso, porque tem recurso para gravar CD, mas à época não tinha essa preocupação, sabe? Não, então, eram mais os escritores, os atores, né, eram os mais atuantes, na época que eu me lembre. O Beto pode complementar. A partir do momento que eu entro também no teatro, a gente passa a acompanhar, né, a situação. E sim, corroboro com isso que a Rô está falando,
E o surgimento dessa organização, que a gente chama de TBT até hoje, que é 2005, dá esse outro aspecto, dá esse outro caráter de organização, assim. E isso dá um outro peso também. E sim, houve sempre essa participação, né? Houve muita... vocês têm uma ideia, situações, né? Até 2013, quem era do conselho não podia propor projeto. Não, mas aí houve uma mudança, Papeto. Quando começou, podia, depois não podia, depois podia de novo. A lei foi remendada. Isso, lembro muito do Silvio da Luz sendo conselheiro do teatro e dizendo, putz, já é o segundo edital que tem, eu nunca posso apresentar, será que a gente não podia trocar? Porque, enfim, toda essa situação era, né, disso, a gente já existia como TBT, mas estávamos mais no âmbito da participação geral, né? Mas o movimento teatral, sim, ele tem, inclusive, essa presença forte agora na construção, na mudança do fundo do edital para prêmio, né? Para prêmio, o que dá algumas facilidades aí para a gestão, para a prestação de contas dos projetos. Lembro quando nós, aí vocês todas e todos estavam também nesse momento, de juntarmos-nos para ir fazer essa defesa também, de a gente chamar o que há a sala para vir discutir com a gente ir para a reunião do conselho, eu era da cadeira de teatro, de a gente passar a palavra para o que há que faz uma fala, então, meio que olhando de fora, consegue juntar os pensamentos e as cabeças aí, e o que contribuiu muito para que a gente fosse avançando nesse processo da construção. Isso numa situação mais recente, né, Beto? Mais recente, claro, agora, 2000. Ô, Fernanda e a Cássia, nesse início ali dessa implementação do Fundo de Cultura, ai, mordi minha boca. Vocês já estavam na TBT? Vocês lembram de alguma participação disso, assim? Eu entrei na TBT em 2009, 2008, metade de 2008, 2009. Então, eu me lembro bastante das reuniões, essas que a Rosane fala que eram reuniões com muita gente, duravam 2 dias inteiros, a gente se dividia nos setores mesmo. Das conferências, né? Das conferências, eu tenho memória de muita discussão, mas pouca memória, mas eu tenho sim alguma, já fazia parte da TBT nesse momento, sim. Quando a gente chegou na faculdade, né, a roda já tinha girado um tanto, foi 2008, e já se tinha TBT, né, um conceito do que era o movimento, de como ele funcionava. Então a PITA já levava os alunos, né, para assistir, e depois para aquelas reuniões, eu acho que era no último domingo, vocês lembram? Tinha debate, reunião. Então ali a gente já começava a entender do que se tratava, né? E aí em 2009 a trupe participou do fundo, né? Foi a primeira vez que a gente escreveu, e quem encabeçava muito essa parte de escrita e quem entendia e conduzia a gente era a Rafaela Quinas, né? A Rafaela Catarina. Então, ela que teve essa pegada da escrita, eu como proponente naquela época. Aí eu acho que o presidente do conselho já era Jamil, né? Em 2009. Eu perguntei porque eu fiquei em dúvida, porque eu lembro nesse processo entre que a Rosane fala, né, que tem a lei é criada e até ela ser implementada, né? Na TBT, a gente fez, e daí foi no início da TBT, 2005, provavelmente. Eu lembro que a gente fez uma folha de A4 explicando o que é o Fundo de Cultura, qual é a lei, e sabe, eu tenho até aqui guardado, não consegui, eu lembrei há pouco, se não tinha pego, até hoje eu tenho guardado essa folha, que a ideia era explicar para a classe artística que essa lei existia e que a gente precisaria lutar para que ela viesse de fato a acontecer. Eu fiquei pensando, será que vocês participaram disso? Mas aí não, né? Porque daí vocês... Eu tenho a vaga memória de pegar esse documento, Rafa, de ler essas informações, assim. Já, não sei se é algo reformulado já.
Isso eu lembro que foi uma ação direta de dentro da TBT, talvez em parceria com o Conselho já também, né? Mas eu lembro da gente fazer isso. Porque eu vou falar da parte que eu vivenciei, que eu participei, né? Então, o primeiro edital, ele aconteceu em 2006, tá? Isso. E não tinha, assim, não existia recursos. Eu me lembro que quando eu, né, fui eleita e nomeada, e depois indicada a presidente do conselho, para ser presidente em 2006, 2008, o meu compromisso com todo mundo na reunião que me elegeu foi implementar essa legislação. Implementar, não adiantava a gente ter uma lei que não tivesse, né, praticidade nenhuma, não tivesse recursos. Então, eu me lembro que foi muito difícil no começo, porque a gente tinha um conselho muito bacana, Noemi Kellerman era minha vice-presidente, a gente tinha umas pessoas mais jurássicas, né, mas assim, que impunham um certo respeito, né, ao prefeito, e aí a gente criou uma estratégia. Qual era a estratégia? Vamos marcar uma reunião com o prefeito para pedir que ele destine verba para a gente ter o primeiro edital. Ok, mas só a gente ir para lá não bastava. Então, o que eu fazia? Como eu já fui jornalista, né, na década de 80, eu fazia release e mandava para todas as rádios, jornal, TV, dizendo: Conselho de Cultura vai se reunir com o prefeito Kleino Bim para pedir recursos. Quando ele via que ele ia receber a gente, estava a imprensa toda na antessala, ele ficava vermelho, né? O Kleino Bing, ele corava e ficava nervoso, e ele queria explicar que não tinha recursos, que a prefeitura não tinha dinheiro. Eu dizia: prefeito, a imprensa quer saber, todas as pessoas fazem arte e cultura na cidade, querem saber qual é o valor que o senhor vai destinar. Eu não estou perguntando se o senhor vai destinar ou não, a gente quer saber qual é o valor. A gente não tem dinheiro, a gente não tem dinheiro. Aí eu disse: o senhor está chorando tanto que só falta eu, né, e os demais conselheiros assinar um cheque e dar para o senhor. Eu me lembro que foi situações assim, bem tensas, de pressionar mesmo a ele, sabe? De nós todos pressionarmos nas reuniões. Eu me lembro que para a gente conseguir o primeiro recurso, a gente fez 4 reuniões formais com acompanhamento da imprensa. Então, chegou um momento que ele não pôde mais se esquivar. E depois que a gente conseguiu enfiar o primeiro, depois era só manter, entendeu? Então, foi muito importante esse movimento todo, não fui eu sozinha, obviamente, né? Havia um desejo de muitas pessoas que sabiam da lei, sabiam que a gente poderia, né, dar dignidade, né, às pessoas que fazem arte e cultura na cidade, a importância da implementação. O edital, ele era cheio de falhas, cheio de problemas, que de 2006 para 2008 a gente tentou ajeitar, e existia, sim, quando foi implementado, nós recebíamos os projetos, nós conselheiros, nós separávamos por área. Então, eu analisava os projetos de literatura e nós podíamos apresentar. Tá? Nós apresentávamos. A única coisa que a gente fazia é que, se um projeto que eu apresentasse não fosse analisado pela minha Câmara, e sim, né? E aí a gente começou, porque assim, nenhuma cidade, né, do estado tinha essa vivência dos editais, dos fundos de cultura. Estava todo mundo pisando em terrenos arenosos e secos, assim. A gente não sabia para que lado correr, como fazer. Tinha uma experiência de Jaraguá do Sul, outra em Itajaí, outra em Joinville, todas eram diferentes. Então, nesse primeiro momento, a gente podia propor e a gente analisava. Então, depois, né, a lei foi sendo aprimorada, foi se permitindo, né? Antes, pessoas que moravam em Blumenau em qualquer tempo podiam propor. A gente disse: não é assim, porque a gente vai ter aventureiro que está aqui há um ano ganhando dinheiro, depois vai embora, não vai deixar, né, a arte produzida aqui. Era uma coisa também que a gente reivindicava, que pessoas que eram nascidas em Blumenau e viviam em outros municípios ou em outras cidades, outros estados, que pudessem apresentar projetos ao fundo, tá? E a gente fez essa modificação, desde que a implementação, a execução fosse na cidade de Blumenau, para valorizar também o blumenauense, que às vezes vai se aperfeiçoar e acaba morando por São Paulo, pelo Rio, e depois nunca mais devolve, né, nada para nós. Então, a gente conseguiu fazer algumas mudanças assim, algumas para melhor, outras para pior, né? E eu ainda acho que é muito importante a gente fazer uma grande discussão sobre essa legislação, melhorá-la e muito.
e desculpa, eu falo muito, tá? Outra coisa que a gente queria, e é uma coisa que a gente não conseguiu até hoje, é que o Conselho Municipal de Cultura fosse de caráter deliberativo, e que aí a Secretaria de Cultura executasse a política cultural que fosse determinada pelo Conselho. E nunca foi assim. Eu me lembro que a gente fez a primeira conferência de cultura, a segunda conferência de cultura, projetos e propostas maravilhosos, incríveis, que sequer era lido, né, pelo gestor de cultura à época. Né? E eu já ouvi de pessoas à frente da presidência da Fundação Cultural de Blumenau, de que o que é decidido na Conferência de Cultura não é importante, o que importa são as leis. Eu ouvi um presidente da Fundação Cultural de Blumenau me falar isso na minha cara após uma reunião que era sobre o Fundo de Cultura. Ah, mas isso vem uma coisa que é da conferência. Não, mas eu sigo as leis, eu não sigo o que é definido em conferência. É surreal, né? É o caráter do nosso conselho. Por exemplo, o Conselho de Saúde é deliberativo, né? Vem recursos e eles deliberam. Conselho de Educação, tem o Conselho de Assistência Social. Então, assim, os conselhos têm que lutar para assegurar esse caráter deliberativo, porque a gente tem poder. Aí é claro que a gente vai fazer uma conferência, também temos que rever, por favor, né, Pimenta, depois do incidente do ano passado, né, como é que vai se configurar a próxima Conferência de Cultura, pelo amor dos meus filhinhos, né, pela Nossa Senhora das Vaginas, que a gente não corra mais o risco que a gente correu, né, de pessoas que não têm o fazer cultural, não que as pessoas blumenauenses não possam participar, porque, né, é aberto, é democrático, mas quem é que vai votar? Qual é o caráter desse voto? A gente tem que cuidar. Então, são coisas que a gente tem que cuidar, e tem coisas que a gente tem que avançar, né? Então, a gente não pode a gente não pode perder o que a gente já conquistou, e a gente tem que aprimorar o que a gente já tem de bom na mão, né? A Rosane, só para contextualizar, a Rosane aproveita o podcast, o nosso videocast, que é sobre a relação da TBT com a construção das políticas de cultura, para cobrar a Camila Pimenta, que atualmente é presidenta do Conselho Municipal de Cultura de Blumenau. Então, já temos esse registro do quanto, de fato, a gente está envolvido nessa construção, né? A gente está fazendo essa pesquisa e, no momento, a Pimenta está lá no Conselho, e acho legal isso que acontece aqui, que hoje a gente já tem essa relação forte de cobrança e de construção conjunta, né? Mas que é a base desse nosso podcast, né? Essa relação do nosso fazer artístico com a construção das políticas públicas. E como presidente, a gente está, né, com os nossos GTs já para, antes da conferência, ter uma alteração de lei, começar a mexer, porque a gente sabe que tem pontos não só para auxiliar na melhora dos editais, né, que a gente consiga abrir mais editais, que não seja um único fundo, que tenha mais dinheiro para os outros editais, e assim, e alterar alguma coisa, que a gente precisa primeiro alterar leis para vir para a base, que é essa parte de conferência, quem faz, quem pode, quem vai estar presente, quem pode ser votado, quem pode se candidatar, então tem toda essa... Só para contextualizar também, a gente voltar um pouquinho para o pessoal que está vendo e ouvindo, entender que quando a Rosane fala que o primeiro edital saiu em 2006, né, tem hiatos 3 anos antes disso, né, quando a lei foi assinada, foi 3 anos de diálogos, de conselho ir atrás de coisas, para quando a Rosane entra na presidência, começa a sacudir as coisas em 2006. Então, e aí também tem isso também, né, de falta uma certa boa vontade, né, do governo de entender que essa lei estava ali existindo e que ela tinha que ser executada, né, porque também, e a inexperiência, vamos dizer, amadurecimento dos conselheiros, da galera artística também entender de reivindicar os seus direitos. Aí, emendando com isso aí, a gente fala em 2008 também, que a Rosane também está falando aí, a gente começa a falar em 2008, a gente teve a enchente, o pós-enchente, né, teve um movimento também na cidade artístico também, né, com isso, assim, que foi os coletivos, movimentos culturais a partir desse período, assim. Surgiu nesse período o Nosso Inverno, né, onde a Fernanda e a Ana Cássia estavam envolvidas nisso, assim. Foi um baque, né, com a enchente, tudo aconteceu aqui, e começou o movimento, que é um movimento cultural e político junto, né, porque não tem, é associado, não tem como ser, né, um artista que não tem política no sangue, assim, para lutar, tá no lugar errado, às vezes eu fico pensando. Ai, Camila, assim, aí, assim, tu fala por ti, né? Eu fico falando por mim, eu falando assim, eu fico pensando que artista que não está ligado a isso, né? Os meus pais, a gente tem que ir atrás. Não tem concepções políticas, né? Não sabe da importância da articulação política, só querem fazer.
todos os segmentos, em todos os setores da arte e da cultura, tem pessoas que são politizadas, engajadas e que querem, né, melhorar e fortalecer, e tem aqueles que estão aí só para criticar. Em 2006, eu levei muito cacete de muita gente, fui xingada horrores, 2007 fui xingada horrores, então, assim, é normal de quem está na frente, né, de algumas coisas, né, apanha também, mas que é importante. Eu queria só fazer um destaque que era muito importante, tinha esse movimento prévio, né, para segurar recursos, é óbvio, havia uma pressão, e aí Klein Bing assume, o primeiro ano dele ele se esquivou, no segundo a gente conseguiu pegar e comprometê-lo. A gente tinha na presidência da fundação a Marion Bubeck, que de uma certa forma, por não ser uma política de carreira, né, política ideológica, né, de partidária de carreira, ela ajudou também a gente, de uma certa forma, a que a gente avançasse um pouco. Se não fosse também esse olhar dela generoso, né, para a TBT, eu me lembro que nós, enquanto artistas da escrita, vocês queriam fazer temporada, nós queríamos um lugar para vender livros. A Marion também organizou no Museu da Cerveja um espaço para que os artesãos e a gente, escritor, pudéssemos vender livros ali. Foram momentos muito incríveis, que eu não pensei que eu fosse sentir saudade, tá? E aí, a gente não tinha nada, as pessoas não tinham. Então, eu me lembro que o Conselho, a gente organizou um seminário na Câmara de Vereadores, trazendo um técnico da Fundação de Cultura para falar sobre as leis, a questão de tributo, a questão de fiscalização, para dar subsídios, né, para as pessoas que iam trabalhar com o edital, de se organizar, e a gente trouxe para a abertura da segunda conferência o Celso Frateste. Ele era presidente da Funarte na época, e ele veio da conferência de abertura aqui em Blumenau. Foi a única vez, eu acho, que uma personalidade nacional, né, do governo nacional, esteve em Blumenau fazendo isso, e aí naquela conferência eu me lembro que teve muita participação, porque chamou a atenção das pessoas, e ele falou do sistema, né, de como é que estava se organizando, como é que estava funcionando. Foi um momento muito especial da gente fazer esse diálogo, né, da Funarte com nós do Conselho de Cultura e com os artistas da cidade. Aí, no ano seguinte, na conferência, a gente trouxe o Pedro Alípio, que também, né, deu outro olhar mais estadual para aqui. E é importante a gente fazer isso, sabe? Para dar visibilidade para o nosso movimento, da visibilidade para as nossas políticas, da visibilidade para as nossas reivindicações. Mas o quanto, essa tua fala me lembra o quanto a gente também é dependente de quem está à frente da fundação ou da secretaria, no caso, né? Porque a gente conversou com a Marion no nosso segundo podcast aqui, justamente sobre essa abertura dela e o quanto ela foi importante naquele período para a implementação, tanto da TBT quanto desses processos de políticas culturais. Mas depois a gente tem lá para 2008, 2009, a Marlene Schwindewein, que vem à frente da Fundação Cultural de Blumenau e até hoje é lembrada e relembrada como uma gestão Titanic, que ela mesma dá uma entrevista ao Jornal de Santa Catarina, dizendo que nós, artistas, após a enchente de 2008, tínhamos a função dos artistas do Titanic, que é, enquanto o barco afunda, a gente anima a população. E daí ela vem para destruir, né? De fato, ela destrói prédios da Fundação Cultural de Blumenau. E daí, nesse contexto de caos e de destruição, de enchente física e de política cultural sendo destruída e prédios culturais sendo destruídos por quem está à frente da Fundação Cultural, que eu acho que é o que diz a Pia ali, que surge o nosso inverno, surge outros movimentos, assim, eu não sei como é que a Fê e a Cássia lembram desse momento e dessa criação desse movimento que é o nosso inverno e depois se torna o Colmeia, se vocês quiserem falar um pouco, mas só linkando com o que a Rosane fala, até hoje a gente depende muito de quem está à frente da política cultural do município para nos ouvir ou não, né? E daí, porque a gente não tem caráter deliberativo, então a gente tem que ficar no caráter peditivo, né? Implorando sempre. E daí em 2008 a gente sofre tudo isso com a Marlene infelizmente, em frente à presidência da Fundação Cultural de Blumenau. Sem esquecer também que foi naquele ano, né, que também não ocorreu o FITUB, porque foi inscrito no edital bianual. E o FITUB, contextualizando assim como ontem, é o Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau, que é
realizado pela universidade, vinha sendo realizado pela universidade, né? E deixou esse eco também durante o inverno, né? No meio de tudo isso. Então, a Cássia e a Fernanda nos contem sobre esse surgimento do nosso inverno e esse momento 2008, 2009, o que vocês lembram? Eu acredito que a gente fez parte de uma movimentação bem interessante na cidade, que eu já morava em Blumenau, né? A Fê veio de outra cidade. Então, de alguma maneira, eu já estava um pouco inserida no contexto cultural, já fazia teatro no Espaço Plural, que na época ficava aqui na Rua Paraíba. Também era um polo onde levantava cultura, arte, promovia eventos. E aí eu lembro que nessa época de 2008, 9, a gente faz parte desse momento onde a cultura e a arte de fora da universidade, de alguma maneira, ultrapassam as barreiras e entram dentro da universidade. A gente especificamente fez movimentos relacionados a esses comentários da presidente, então a gente consegue levar o que está sendo discutido aqui fora, entre os grupos profissionais, entre as pessoas que fazem teatro e cultura, para dentro da FURB, que em um momento ficou sem centro acadêmico, a gente ficou ali meio à deriva, a gente fazia teatro, tem os cursos de artes, mas a universidade sempre foi um pouco à parte, assim, o que é algo muito interessante na minha cabeça, como a gente pode ter FITUB, FENATIB, blá, 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 e muitos movimentos artísticos, e de alguma maneira esses movimentos não nadarem juntos, assim. E acredito que a gente tenha feito isso, assim, a gente retoma com esse centro acadêmico, de alguma maneira com o nosso grupo de fora, que a gente então criou a Trupe Perambula, a gente consegue levar esses assuntos para dentro da universidade. Eu considero um momento importante, assim. A Fê é melhor de data do que eu de acontecimentos. Quando o João mandou o roteiro, a primeira coisa que eu lembrei foi de ser estagiária do SESC e num trabalho lá com o Jamil na Fundação Cultural, aproveitar um dia que choveu muito e fotografar todas as partes da fundação que estavam caindo aos pedaços, assim, com goteira, cachoeira, gente, cachoeira no palco, na luz, na parte da fiação, né, parte elétrica, era muito perigoso, enfim, aquele babado todo, né, e aí a gente fez uma exposição dessas fotos nos corredores lá da FURB. E aí a gente tinha essa pegada de denúncia também, né? Como a Rosane, né, já comentou ali, a galera do teatro não tinha medo de se expor. E naquele momento a gente, enquanto centro acadêmico, acredito que fez um movimento importante mesmo de tentar fazer com que os acadêmicos olhassem um pouco para além dos muros, né? Entendendo que a gente também fazia parte da estrutura como um todo, assim. Eu lembro de coisas interessantes, né, negativamente, que a gente queria levar de alguma maneira para os estudantes de artes, que, para quem não sabe, é visuais, música e teatro na época, né, hoje a gente já tem a dança inserida também, nos centros acadêmicos e na finalização de semestre, onde ocorria os eventos acadêmicos, a gente queria levar artistas já profissionais da cidade para dentro da universidade, para dizer como é que é a vida profissional, o que a gente vai fazer depois de se formar. E a gente quis levar alguns artistas que não eram graduados, não tinham diploma, e a gente não pôde. A gente foi barrado porque esses artistas não eram diplomados, nunca cursaram uma universidade, e aí a gente brigava muito lá dentro, porque para a gente não fazia sentido e não faz sentido ainda. Eu lembro de a gente querer pintar os tapumes da FURB quando eles estavam construindo os andares lá, e a gente não podia, tudo é muito difícil. Então dizer que a classe artística é de muita luta, muita perseverança, é verdade, assim, tudo é muito difícil. Na universidade, fora dela, em todos os âmbitos da cidade, tudo sempre foi muito batalhado. A gente correndo atrás do reitor, que era o... Como é que é o nome dele? Esqueci. Depois Natel, foi o Natel. Olha, pedindo, por favor, assina, a gente só quer fazer um evento artístico pintando os tapumes, esses tapumes vão ser jogados fora, qual que é o problema, né? Por que não pode? Ou a gente queria levar o Clóvis Truppel, que na época era um artista muito importante para a gente, não pode, porque ele não tem um diploma. Então é tudo muito incoerente, assim, né? É um artista que vive da arte exclusivamente e que não pode dar uma fala dentro de uma universidade que forma profissionais das artes porque ele não tem um diploma. Tudo muito... Uma coisa bem... Opa. Só complementar o que a Cássia está falando, que pensando um pouco
pensando um pouco nisso que ela traz e pensando nesse nosso olhar, né, para as leis de incentivo e também para outras estruturas que têm a ver com legislação, né? A gente, por um tempo, ficou muito barrada no campo. Está escrito em tal lugar que vocês não podem. Até que alguém, nossa professora, não vou dizer quem, Pita, nos disse assim, mas em que lugar? Em que momento? Então ela nos alertou, cara, corram atrás, vamos ver se está escrito. E a partir desse momento que a gente passou a olhar, né, eu esqueci como é que fala lá os negócios acadêmicos lá das leis. As portarias, tudo, a gente imprimiu uma pastona preta que aí quando o departamento dizia, olha, vocês não podem fazer tal coisa, a gente ia olhar onde estava escrito que não podia. Então, também a gente começou a fazer esse movimento dentro da universidade. Olha, vocês estão dizendo que não pode porque está escrito aqui, mas aqui não está escrito isso. E aí também começou a brigar com o documento, com, né, embasado. E eu acho que a classe artística teatral, nesse sentido, começou a abrir, né, a ampliar sua visão em vários lugares na cidade, dentro da academia, dentro da TBT, dentro do conselho. Então foi um movimento de boom, assim, né, um boom. Eu queria só complementar, assim, essa questão da academia, né, é muito contraditório, porque a academia, ela pesquisa muito a realidade, pesquisa os artistas, quem está fazendo, quem está produzindo, então, nós, como objeto de pesquisa, somos válidos, né, aí quando é para a gente estar lá, para dar a devolutiva da construção, do fazer artístico, cultural, aí a gente não serve. Eu sei porque eu estive recentemente, né, que eu concluí meu mestrado, e eu sei muito bem como é que é essa lógica, né, que é contraditória e que é complicada. Do nosso inverno, Rafa, só para complementar, em 2008 eu vou embora de Blumenau, porque eu não suportava mais viver em Blumenau, como eu não suporto, porque tem umas coisas muito difíceis aqui na cidade. Fui para Floripa, mas eu continuava com um vínculo muito grande aqui, e eu lembro que eu vim de lá fazer uma intervenção no Inverno Cultural, foi uma das coisas mais incríveis que eu vi. Depois o Colmeia, claro, veio, né? Mas o nosso inverno foi muito espontâneo, muito intenso, foi muito... Estava todo mundo muito revoltado e muito sofrido, e queríamos tudo. Foi muito lindo, o nosso inverno foi incrível, e depois eu estava fora e fui acompanhando, então, a construção do Colmeia, a construção das coisas. Foi outro período de transição. E também valorizar a ida dos artistas, principalmente o pessoal do teatro. Foram se qualificar, foram para a universidade. Hoje a gente tem um Rafa doutor, a gente tem um Roberto, né, que é graduado. Hoje a gente tem as pessoas que realmente se qualificaram. Isso muda muito, tá? As pessoas podem não valorizar, mas muda, tá? Muda muito, é bem importante. Eu queria só contextualizar para quem está ouvindo do Nosso Inverno, que na verdade foi um movimento que surgiu ali no ano de 2009. O FITUB, ele tinha o quê? 22 anos, a 22ª edição do FITUB. Em 2008 e em 2009 não aconteceu. Então, a classe artística como um todo se mobilizou, porque é um dos festivais mais importantes nacionalmente, falando em relação aos estudantes de teatro, e simplesmente ele não acontece porque decidem colocar ele como bianual, e aí a classe se movimenta, a gente ocupa o Teatro Carlos Gomes, o grande auditório, as partes de fora e de dentro, com uma intervenção muito grande, o espetáculo de teatro, uma coisa muito grande, e isso se chamou o Nosso Inverno, que foram, acho que 24 horas, né? Muito espetáculo, muita performance. Então, isso foi o Nosso Inverno, essa reivindicação do povo que cultural. Aí vem chegando logo depois o Colmeia, né? Que também é um movimento artístico que acaba se tornando político também, né? Junto, porque eu acho que nesse entremeio, Pi, nesse entremeio também a gente não pode esquecer do Vamos Se Unir, porque o Vamos Se Unir tem esse movimento que ele já acontecia, né, de uma maneira, ele era menor em termos de reunião de pessoas, então o Nosso Inverno, Vamos Se Unir, e aí Colmeia, assim, né, e eu lembrei agora do Devolvam os Nossos Braços, tá, todo mundo lá. Foi no Nosso Inverno, é isso que foi no Nosso Inverno. Devolvam Nossos Braços, Isso foi lindo, tá? Além do FITUB, o que faz o Nosso Inverno também ser essas 24 horas é toda essa destruição de política pública que estava acontecendo, e daí a gente se une para dizer, estão nos cortando tudo, já cortaram os nossos braços de trabalho, tanto é que a gente abre o Nosso Inverno com um espetáculo inédito, onde misturava artistas de todas as áreas com um espetáculo protesto, que a presidenta da Fundação Cultural de Blumenau levanta no meio e vai embora, porque se sente ofendida.
da gente simplesmente dizer, peraí, devolvam os nossos braços, a nossa possibilidade de trabalhar, né? E o nosso inverno tem 24 horas de arte para dizer, nós estamos aqui fazendo arte, arte é o que não falta, artista é o que não falta. Falta incentivo e política pública, tanto para o FITUB quanto para o resto das políticas públicas. Para o restante da arte em Blumenau. É legal, e lembrar que é isso, né? Só... Vai, Beto. Tá. Esse link que o Rafa faz da construção, da fervescência daquele momento com a construção de política pública, ele é muito importante, que é o fio da nossa meada aqui nesse papo, né? Mas para a gente perceber, assim, que historicamente nós estávamos surgindo um momento de destruição de muita coisa, de avanço do retrocesso. Isso é muito forte, é avanço do retrocesso. E há essa reação em cadeia. Eu queria, antes de a gente ir para os finalmente, destacar a importância da trupe Perambula nesses movimentos, principalmente da relação universidade com comunidade artística. E também do nosso inverno, obviamente, que esteve muito presente aí. Porque eu queria só lembrar uma coisa, que o Festival Universitário de Teatro, mesmo existindo já há muitos anos, nós, de Blumenau, não participávamos. Então, essa relação da universidade com a comunidade artística, ela começou a ferver também nesse momento. E quando a Ana e a Fê falam desses movimentos internos na FURB, que daí eu já tinha saído da universidade e elas estavam na universidade, então, assim, começou a ampliar esse olhar sobre a realidade da cultura de Blumenau, né? A universidade realmente vivia muito numa bolha. Então, a questão agora da reflexão que eu acho que a gente tem que fazer é o que nós devemos retomar nesse momento. Novamente, a universidade, só umas perguntas, né? A universidade está inserida novamente no movimento, a gente está aí na luta pela construção de política pública, né? Para a gente sempre ter esse movimento presente, para não... ter essa história presente. Eu acho que esse podcast é importante nesse sentido também. Ter essa história presente para a gente saber dessa construção, para ela nos ser meio que o guia das coisas sempre. Né? Lutar sim, ir atrás sim, e desse modo a gente consegue fazer algumas viradas sim. Né? Sim, eu acho que aí, só para a gente complementar, talvez só um adendo, assim, das meninas falarem até, dessa questão do Colmeia, que aí a gente está falando de políticas públicas de uma maneira geral artística, né, que ele traz artistas que não estão no centro da cidade, né, a gente vai começar a conhecer os artistas e talvez esse artista tenha conhecimento político também do que eles podem vir atrás, né, porque também tem essa periferia, né, que acaba se tornando na cidade, porque o que vale é o que está no centro e não, a gente não pensava em descentralização, né, não pensava, né, alguns grupos de teatro, como a Cia Carona, que o Roberto rodou muito, Blumenau, né, por vários bairros, mas eu acho que a arte começou a centralizar muito, aí veio o Comec, veio pegando essas pessoas, falando, olha, isso aqui pertence a vocês também, esse espaço também é de vocês, né, essa conscientização, só para dar uma linhazinha, assim, só para vocês falarem, assim. Ali em 2009, a gente entra na faculdade, eu e a Fê, a gente estudou junto, a gente se graduou junto em 2008. Em 2009, a gente cria a Trupe Perambula, que é esse coletivo que o Rob fala, que é o nosso grupo, nós, mais algumas pessoas do nosso curso, e a gente sempre trabalhou e se juntou com pessoas aleatórias que queriam fazer teatro, então isso também foi um diferencial do nosso grupo. E outro diferencial foi a gente ocupar os espaços públicos da cidade, então a trupe não ensaiava em algum espaço fechado, a gente ensaiava na prainha, na rua, nos terminais de ônibus. E aí, junto com isso, a gente encontrou o Clóvis, que já era um artista muito mais velho, muito mais experiente, um artista das margens, um artista urbano, um artista visual, e ele se une com a Trupe Perambula e a gente acaba trabalhando e se manifestando juntos. E aí, em 2009, a gente tem esse evento, esse fato que não acontece o FITUB, e, paralelo a isso, tem esse evento que a Fê fala que é o Vamos Se Unir,
que já vem um pouco disso que a Pi fala, desses artistas urbanos, das comunidades, dos bairros, que querem fazer alguma coisa. Então, esse movimento totalmente independente começa a borbulhar na cidade, ele se reúne em vários lugares, até que em 2012 ele acontece na Prainha. E esse evento, ele toma muita proporção. Ele acontece todo mês, praticamente, ou de 2 em 2 meses, e ele acaba enchendo a Prainha com comunidade. O pessoal que mora ali perto do bairro da Fortaleza, que eu nunca lembro, do Morro Araranguá, vinha muito, o pessoal de Blumenau inteiro. E aí, junto com isso, o Clóvis e o Dalmo, que na época estava à frente não lembro o cargo que ele ocupava no Teatro Carlos Gomes, começam a conversar e automaticamente a trupe, que a gente vivia junto, trabalhava junto, e o Clóvis vivia com a gente começa a borbulhar essa ideia do Colmeia, que é o coletivo multicultural, nunca sei a sigla. Coletivo Laboral Multicultural de Experimentação e Intervenção Artística. Isso, e a gente consegue ocupar o Teatro Carlos Gomes em sua quase que 100%, as salas pequenas, as salas grandes fora, dentro, com esse evento que tem uma administração basicamente horizontal, e quando a gente diz horizontal é mesmo, e as pessoas que estão lá às vezes não entendem, elas dizem, me manda fazer, a gente diz, não, a gente aqui está tentando fazer algo horizontal. E a ideia do Colmeia é fazer com que todo ano a gente traga a comunidade para ocupar o Carlos Gomes. As pessoas diziam para a gente, eu nunca entrei no Carlos Gomes. Pessoas de 50, 60 anos morando em Blumenau, nascidas em Blumenau, dizendo, eu nunca tinha entrado no Carlos Gomes porque eu achei que eu não tinha roupa para isso. A gente ouviu isso. Então, é algo que é muito forte na cidade. A gente faz ali, começa com 2 dias, né, de evento sem parar na madrugada, depois a gente modifica, vai estruturando ele de outras maneiras para se adequar melhor, mas que sim, é um movimento muito importante. Eu acho que ele realizou 7 edições, eu sou péssima de número, 7 anos seguidos, né, João? 8. João? 8. Daí veio péssima de números. Eu sou péssima de números. Daí veio a pandemia e deu hiato, né? Boa, Cássia. Diga, Fê, diga. Oi. Eu estou aqui lembrando da gente na sala do AP da trupe, assim, que era uma casa muito pequena e que cabia muita gente, não sei como, mas escrevendo, né, fazendo um levantamento desses primeiros artistas. E a gente estava, acho que, umas 4 pessoas, e a gente, acho que, escreveu uma lista de 80 artistas. Aí a gente pensou, cara, só aqui tem 80 pessoas, né, que podem fazer dar certo, assim. E aí a gente escreveu esse projeto e foi levar para o Dalmo. E eu lembro muito do Clóvis falando, Feinha, a gente tem que fazer as pessoas se organizar, cara. Elas têm que se conhecer, Feinha. Elas têm que saber fazer. Então, essa ideia, né, da autogestão, como é que a gente consegue se reunir, como é que a gente consegue dialogar e como é que a gente consegue trazer, né, gente, assim. E uma outra coisa que veio muito aqui, pulsou muito as reuniões de pós, né? Como a gente ouviu elogio da administração do teatro em relação à galera da periferia, saca? Que a galera da periferia ocupou o salão nobre, a galera do hip hop ocupou e deixou, tipo assim, o lugar limpíssimo, o lugar super organizado na Devolutiva. Então, até algo muito massa, ridículo de se dizer, né? Sim. Se dizer. Sim. É porque a gente está falando de um teatro privado, né, gente? Né? Para contextualizar a galera que está vendo e ouvindo, o Teatro Carlos Gomes não é municipal, ele é privado, ele é da elite, né, da elite blumenauense, né? Tem um conselho, tem tudo, ele é da elite. Burguesia, elite exatamente. Exatamente, Rafael, o nome correto é isso. Da burguesia da cidade. O que contribui para que a gente não tenha um teatro municipal. Exatamente, né? É o que impede isso, porque até para a gente conseguir o nosso Carlos Gomes aqui na Secretaria de Cultura, foram alguns anos para arrumar o teto, para tudo, né? Então, desde que eu vim morar na cidade em 2014. Carlos Jardim, desculpa. E o Teatro Carlos Gomes também concorre diretamente com todos os artistas que vão pleitear qualquer coisa na Lei Rouanet, tá? Então, e também o Colmeia, de uma certa forma, serviu para a diretoria do Carlos Gomes prestar contas que eles eram uma entidade muito democrática, aberta à comunidade. Então, né, a gente não ocupou o teatro, né? A gente, de uma certa forma, foi uma mão dupla ali que todo mundo se favoreceu. Mas eu entendo isso que a Cássia e a Fê trazem, que é um espaço que, de fato,
é o mais estruturado para as artes, né? E que ninguém tem acesso, de fato, a não ser a burguesia. Então, tipo, eu sei que a gente tem que ir para o fim, mas eu só queria entender, que é uma coisa que eu nunca entendi, a Cássia e Fê, que, para mim, o Colmeia, ele vem como um pós-nosso inverno, como se fosse uma oficialização da ideia do nosso inverno e se torna anual. Mas eu não sei se é isso. E daí eu queria, vocês que estavam nesse processo, se é isso ou não. Tipo, é uma outra ideia diferente do nosso inverno. Porque foi bem no período que eu também saí de Blumenau. Fez o nosso inverno em 2009, 2010 eu saí, daí quando eu volto já existe o Colmeia. Então, e me lembra o nosso inverno, mas eu não sei se tem essa ligação direta. Ô, Rafa, assim, o que eu lembro, né, e que eu acho que é fato, é que não tem muito como se desvencilhar desses movimentos, porque o Clóvis e a trupe, eles estavam todos esses movimentos, né, na articulação do Vamos Se Unir. No nosso inverno, um pouco menos. O Clóvis está mais dentro da articulação ali do nosso inverno, a trupe está começando, está chegando, né? Então eu acho que sim. A gente não estava como coletivo, a gente estava ali, estava como indivíduo 2009. A gente começa, né, como grupo em 2009, mas pro finalzinho do ano, assim. Então eu acredito que respinga na ideia, principalmente, né, por já ter acontecido esse lugar de muitas pessoas de diversos segmentos artísticos estarem naquele espaço, né? Então já houve uma abertura de portas para que acontecesse um diálogo. E assim, eu acho que sem o Dalmo não seria possível esse diálogo. Ele foi uma pessoa essencial na construção desse projeto e nessa fala, né? A gente leva esse argumento e o Dalmo também ajuda a gente a dialogar, assim, com as outras pessoas. O Clóvis vê naquele evento, no nosso inverno, ele vislumbrou aquilo lá e ele quis continuar com aquilo. E é muito importante dizer que tudo surgiu do Clóvis. O Clóvis que formigou aquilo, e claro, depois com o Dalmo, e a gente abraçou a ideia dele e isso aconteceu. O Rodrigo Dalmolin foi muito, muito importante, porque ele estava dentro do Carlos Gomes. Outra pessoa naquele lugar, naquele cargo, assim, mas sem dúvida, não teria acontecido. Porque vamos chamar o Dalmo. A gente teve né? Aí a gente teve reunião de convencimento, tá, gente? Umas 3 reuniões, assim. Tipo depois, assim, uma que foi a gente, assim, acho que umas 4 pessoas. Depois a gente teve já presença setorial, né, dos GTs. Nessas primeiras conversas, já tinha uma pessoa de cada segmento, assim. Quando o Clóvis chegou falando assim... Quando o Clóvis chegou, e aí, galera da trupe, vamos escrever esse projeto e apresentar, vocês ajudam? Ele já tinha esse nome, Colmeia. Ele já chegou com esse nome, e aí a gente ajudou nessa estrutura, na escrita do projeto, no levantamento de artistas, nas reuniões, nas primeiras reuniões. Mas logo ele já se ramificou, sabe? Ele nunca ficou muito só nesse núcleo, ele já, de início, já tem essa característica. Ele chegou com o nome, com o layout todo na cabeça dele. Ele já tinha a coisa das abelhas, do comer, ele já tinha tudo. Um artista completo, praticamente, né, o Clóvis. Mas o Dalmolin, ele sempre ficou mais de bastidor, mais de organização, mas ele é uma pessoa assim, que eu respeito demais, tá? E ele realmente, quando ele pode, ele ajuda, ele dá suporte, ele é um rapaz, ele é muito inteligente, eu acho que valeria vocês trazerem ele também. Ele foi muito importante e ninguém dá a relevância necessária a ele. E além do Colmeia... Nossa, ele é maravilhoso. Ele é importante para isso que o Roberto falou antes, sobre o prêmio, né? Ele também ajuda a pensar muito como mudar o fundo de cultura para prêmio, que daí é um assunto que, de fato, pega no nosso próximo projeto que a gente vai aprovar. Eu já anotei o nome do Dalmo aqui, porque realmente pega, se a gente conseguir continuar essa pesquisa, aqui a gente está até 2014, nesse nosso projeto de pesquisa, mas aí quando foi falado do Dalmo, eu pensei, é um nome legal mesmo para a gente conversar,
justamente por essa importância que ele tem nos bastidores, tanto para o Colmeia, quanto para a criação e essa mudança do Fundo Municipal de Apoio à Cultura para prêmio, que foi uma luta muito longa e que ele, de fato, participou muito. Assim. Bem desgastante, né? Anota aí para o próximo. Sim. E tem uma outra coisa que eu acho que ele é super importante, que é essa figura da produção local, né? Ele ensina muita gente na prática, ensinou muitas pessoas na prática, né? É uma figura bem importante também. E sim, só para a gente ir finalizando, para o João fazer a nossa... Só para lembrar que eu acho, né, que eu fiz também Colmeia, eu participei do Colmeia, eu fiz parte da produção do Colmeia, acho que em 2016, uma coisa assim, né, que eu cuidei da parte de teatro, mas como isso também reverberou, porque eu também já frequentava muito conselho, que as pessoas começavam a falar do conselho para os artistas, para eles entenderem que tinha um edital, que tinha o dinheiro, que tinha coisas, entendeu? Que eles também não sabiam, assim. Então, hoje eu vejo muita gente escrevendo projeto sendo aprovado, pessoas que estavam no Colmeia, participaram do Colmeia. Acho que isso é muito legal, né? A gente consegue reverberar as coisas quando começa esse movimento político. João? Uma coisinha só... Pode terminar. Não, só queria levantar uma coisa que eu acho muito interessante, que é que o movimento Colmeia, ele começou realmente com alguns artistas aqui mais centrais e muitos artistas da periferia, tanto que ele demorou para ser aceito pela comunidade artística da cidade. A gente foi visto como marginais, como um evento desorganizado. Demorou, acho que 2 ou 3 anos para as pessoas, os artistas de Blumenau começarem, isso funcionou, isso está dando certo, isso é organizado, isso é bacana, isso é descentralizador. E então é tão doido, a coisa de Blumenau é tão doida que isso está na nossa cabeça, está na nossa cabeça, está na minha, está na de vocês, está na nossa cabeça. Porque Blumenau faz isso com a gente. Isso é muito interessante de se pensar. A gente tem um curso de teatro de quase 40 anos na cidade de artes e que a gente não tem uma ponte. As pessoas que se formam em teatro de Blumenau não podem apresentar seu espetáculo de formatura no palco do teatro. Olha que interessante a gente pensar nisso, porque não faz sentido. A gente tem o FENATIB, que é o festival de teatro infantil mais importante quase que a gente tem aqui no Brasil, que quase não consegue ocupar o teatro, porque é muito caro. Então, olha que interessante. Porque é da burguesia. Eu queria falar um pouco dessa burguesia, na real, que tem um recorte, porque o tempo que eu passei no Colmeia, eu fui moderador de artes cênicas. O privado Teatro Carlos Gomes, o querido cap nazista, que tem um formato de um cap, para quem está nos ouvindo e for pesquisar nas imagens, também tem um formato de um cap do nazismo, então vou lá pesquisar e se quiser também queimar aqueles... Lenda não que seja oficialmente, não que mas seja, lembra, né? Mas é uma lenda urbana, é isso mesmo, Rosane. É só um recorte de que, tipo, eles se vangloriam de que eles foram co-organizadores, não co-organizadores, co-criadores desse coletivo. Como eu digo? E é muito bom enfatizar que a Cássia colocou que o Clóvis teve essa ideia, ele trouxe o layout, ele trouxe toda essa ideia e a concepção e levou para o Dalmo, que era acho que coordenador de cultura, diretor de cultura, alguma coisa assim, para elaborar isso e colocar na execução mesmo. Então, tipo, o teatro se vangloria e até, tipo, faz parte do projetinho deles de Lei Rouanet. Eles colocam dentro do projeto. Óbvio. E como uma contrapartida da Lei Rouanet do projeto deles. Sim. Então, teve um rolê... Eu falava antes, sabe, João? É bem isso. A gente acha assim, ó, que a gente foi... É claro que é importante que a gente trouxe a periferia para dentro. O Colmeia, ele é fantástico justamente por isso. Dar palco para quem nunca teve palco. Né? E para mostrar que tem muita produção cultural na cidade que está fora do nosso métierzinho, dos nossos botequinhos, do nosso dia a dia. Mas que o Teatro Carlos Gomes, enquanto uma iniciativa privada, um projeto de burguesia desde a fundação da cidade, né, com suas alterações de nome, eles ainda mandam naquilo e nos usam de uma certa forma, né, para justificar... Usou mesmo. Porque não foi avisado nada, não foi avisado o coletivo. Eles não pediram autorização para os coletivos, dizendo, olha, a gente vai colocar, dizer que nós também construímos. Eles não construíram nada. Eles a burguesia usurpa, né? Para justificar e fundamentar o pedido de verbas deles, para fazer mais prédio, para eles alugarem para mais formatura, e nunca eu vejo uma iniciativa deles de dizer, olha, não é 2 dias que vocês vão usar esse palco por ano, vocês vão usar 1 dia por mês, que vai ser gratuito para todo mundo. Eles não têm essa capacidade de abrir mão, Eles preferem deixar fechado do que disponibilizar aquele espaço, que é um espaço
importante para a gente poder estar se manifestando, estar fazendo, né, show, espetáculos, eles não disponibilizam. Então, né, eu não passo pano para eles nunca. Eu sempre critico. Cruel. Eu acho que é importante lembrar que, por algumas vezes, inclusive eu questionava, o local de acontecimento do Colmeia. Justamente por isso. Tem esses dois olhares. É importante porque vai à periferia para dentro do teatro. Mas qual é a importância disso? Que ele nunca mais vai poder ir, né? Qual é a importância disso? É importante ver o teatro ou é importante fazer arte? E promover... mas o próprio movimento, ele está... Uma variedade da cultura, né? E aí, assim, acho que é importante, se a gente retomar, né? A discussão é repensar isso mesmo. A ideia faz... Isso. Acho que a gente deixa essa discussão para o próximo podcast, né? É verdade. Eu acho que tem várias. Mas a Cássia acho que tem várias. Não, só queria dizer que é tão louco isso, que esse poder, ele de alguma maneira, ele pressiona tanto que a partir de que o coletivo começa a perceber essas coisas, o coletivo já se desarma. Então, hoje em dia, o Colmeia já não é por conta da pandemia, é porque o próprio coletivo, dentro da sua estrutura, já estava se questionando do que fazer, porque já não era mais confortável para a gente estar ali dentro, mas vamos estar aonde? Blumenau não tem espaços, as praças que a gente ocupava, a prainha está fechada há mais de 7 anos, o Frozen pegou fogo, a Praça Doutor Blumenau está sendo privatizada, os feirantes que ali habitavam, os artistas. Então, tudo onde a gente decide ocupar dá certo. Isso não é reclamar, é um fato, porque a gente é uma cidade conservadora e que não gosta de arte urbana. É um fato. Não, e para isso que a gente está aqui para conversar também, né? Para, tipo, jogar isso às claras. Não sei se as claras é um bom termo, mas jogar isso e falar o que se passa nessa Blumenau, nas políticas culturais, o que a gente tem que fazer para lutar, para sempre conseguir uma migalha, né, para ter o possível do fazer teatral. E é isso, gente. Só um pouquinho, João. Eu quero parabenizar vocês pelo projeto. Eu já estou recebendo mensagem, Rosane, já estou aqui, ó. Encerra. Esse projeto é incrível, porque traz à luz a história, né, a história de Blumenau, que sempre é oculta, sempre é invisibilizada, das pessoas que fazem, né, a arte e a cultura todo dia na cidade. Então, é muito importante, parabéns a todos que pensaram e estão fazendo isso, Esther, Rafa, Pimenta, né, a Suzy que está aí, né, o João... 10 com estrelinha, muito lindo o projeto de vocês, eu amei. Gente, é isso, muito obrigado pela presença de todos vocês, já chegamos ao fim desse 6º episódio do podcast TBT Trajetória, hoje com as nossas maravilhosas, isso aqui teria mais 2, 3, 4 podcasts, com as convidadas Ana Cássia, Fernanda Halp, Rosane Magali Martins e Roberto Moral. Agradecemos imensamente a presença de vocês aqui conosco, e do público que acompanhou, acompanha e que vai acompanhar essa série de podcast que finaliza a sua 2ª etapa com este episódio. Aqui. Lembrando que todos os 6 episódios estão disponíveis no nosso canal do Spotify. É só procurar por TBT Trajetória ou Movimento TBT que você vai achar e vai ter todos os 6 episódios lá. E também acessa a nossa pesquisa no nosso site movimentotbt.art, a arte com T mudo, ART, onde tem as informações do movimento, dos seus integrantes, o levantamento de todos os dados e as curiosidades sobre a TBT nesses anos que estamos pesquisando até 2014. Então tem o capítulo 1 e o capítulo 2, que vai de 2005 até 2014, tem tudo lá na nossa aba História, e também tem outras abas para você se deliciar. E nos sigam também no nosso Instagram, @temporada Blumenauense de Teatro, repetindo, @temporada Blumenauense de Teatro, para ficar por dentro de todas as ações do movimento e dessa pesquisa. E, encerrando, TBT Trajetória Capítulo 2 é um projeto cultural patrocinado pela Prefeitura Municipal de Blumenau e pela Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais de Blumenau, por meio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau. Muito obrigado pela presença de todos e nos vemos por aí, gente. Beijo. Beijo, gente. Boa noite. Beijo. Boa tarde.